mulheres, elas não avançam em suas carreiras, em suas profissões, porque elas carregam esse processo. Esse processo de, em algum nível, ou elas terem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar ali, exercer a sua energia na casa, ou trabalhar, ou ter uma profissão. Isso existe. E talvez isso esteja acontecendo com você. Então, se você percebe em algum nível que você está com uma dificuldade de dar o próximo passo na sua vida profissional, comece a perceber. Se você está num relacionamento, como que seu parceiro lida com essa evolução? O quanto que você acredita que isso vai ser benéfico para vocês? Maiara, eu acredito 100% que isso vai ser benéfico para nós. Nós queremos a evolução e tudo mais. Tá. Mas quem você vai precisar ser para começar a manifestar tudo isso? Porque não existe manifestação sem você ser alguém. E talvez esse processo de mudança e de transformação dentro de um relacionamento amoroso pode sim balançar o relacionamento. Eu falo isso por experiência própria. E por as minhas amigas que estão evoluindo, que estão prosperando, que estão dando os próximos passos, que estão manifestando, elas também trazem isso. Não tem como você ser a mesma pessoa para manifestar uma vida profissional diferente. Não tem como. Não tem como. Se você quer dar um próximo passo profissional, você vai ter que ser uma pessoa diferente. Você tem que ser você. Obviamente, você tem que se conhecer. Mas o que eu digo sobre ser diferente é as habilidades, as virtudes, o posicionamento. Ele vai mudar. Você não será a mesma pessoa. Você não será a mesma pessoa. E por consequência, você não será a mesma pessoa que aquela pessoa conheceu. Você não será a mesma pessoa que aquele marido conheceu. Não é igual. E nesse processo, olá, o pessoal que tá entrando, bora prosperar no trabalho e ao mesmo tempo no relacionamento amoroso. É sobre isso o conteúdo, tá? Então, o que acontece? A mulher, ela vai mudando, então ela vai tendo outras habilidades, outras virtudes. Muitas vezes ela não vai colocando tanta energia onde ela colocava. Muitas vezes ela vai terceirizando, ela vai delegando aquilo que ela fazia. E isso vai tendo mudanças dentro de um relacionamento amoroso. Então o convite aqui é, se você não está dando o próximo passo na sua vida profissional e você está num relacionamento amoroso, perceba o quanto que você está na disposição de reconquistar o seu companheiro de novo, porque você não vai ser mais a mesma pessoa. Então perceba os medos que circulam para você. Você tem medo que essa pessoa não goste mais do seu novo eu? Você tem medo que essa pessoa termine com você? Você tem medo de abandonar toda a história que vocês viveram juntos? Não precisa necessariamente ser essa história de término, de divórcio. Tem pessoas que esse é o melhor caminho, tem pessoas que não. Tem pessoas que podem acompanhar esse processo de se reapaixonar pela pessoa. Gente, a todo momento eu tô fazendo curso, a todo momento eu tô fazendo live, a todo momento eu tô fazendo tratamento. Dentro do meu relacionamento com o Luiz, e agora abrindo uma coisa bem pessoal aqui, a todo momento, praticamente toda semana, a gente tem que se alinhar em alguma coisa. É assim que funciona. A toda semana ocorre uma grande mudança do meu posicionamento como profissional. Então, às vezes, eu tô olhando mais ali para um projeto, olhando mais para alguma coisa que eu quero progredir. E aí, é necessário alguns ajustes. É necessário que ele perceba também junto comigo. E eu perceba junto com a ele o que ele está mudando. Quem ele está sendo. Para que a vida profissional dele também avance. Porque o objetivo de vivermos a dois é que a gente prospere. Então, você que está no relacionamento, é interessante que você tenha um objetivo claro sobre por que você está com aquela pessoa. Para que vocês dois evoluam como pessoa, como profissionais, como pais. E encontrar meios e mecanismos de ir inserindo o como no meio do caminho. Percebe? Então,
Essa carga de ter que alinhar com a pessoa sempre tira você de um comodismo dentro de um casamento. Tira você de um comodismo dentro de um relacionamento. Sobretudo se você tem um temperamento, é da sua natureza, é da sua origem, vem da sua genética. Porque o temperamento muitas vezes é um condicionamento genético. De você evitar conflitos, de você não querer os conflitos, o seu maior ganho secundário de não estar evoluindo é você não suportar a carga de ter essas mudanças no relacionamento, de ter essa troca no relacionamento, de ter esse alinhamento dentro de um relacionamento. Tá fazendo sentido? E pra você que não tem um relacionamento amoroso? Muitas mulheres carregam dentro do seu corpo memórias de suas ancestrais que elas não podiam progredir no trabalho, elas não podiam trabalhar se elas fossem casadas. Percebe? Aqui não é sobre dinheiro, é sobre trabalho. Muitas mulheres não podiam trabalhar se elas fossem casadas, se elas estivessem dentro de um relacionamento. Então, o quanto que você tá também rodando nesse condicionamento? Percebe? Talvez você esteja nesse condicionamento, talvez você não esteja. Quem vai perceber isso é você, quem vai olhar para isso é você. E o convite aqui é que você olhe. Então, muitas mulheres hoje não escolhem estar num relacionamento amoroso porque elas têm para elas que ou elas estão no relacionamento amoroso ou elas têm liberdade. Os dois não dá. E isso é uma grande mentira, porque eu tenho muita liberdade e estou no relacionamento amoroso. E conheço muitas mulheres que têm muita liberdade e estão num relacionamento amoroso também. Então, é interessante que vocês comecem a perceber o que eu acredito sobre relacionamento amoroso e trabalho. No passado, eu acreditava que se eu evoluísse muito, e tudo isso eu fui acessando, tá? Se eu evoluísse muito, o Luiz ia ficar pra trás. Eu tinha esse posicionamento. Se eu evoluísse muito na minha profissão, o Luiz ia ficar pra trás e ele ia se sentir mal. Percebe? E aí o que eu fazia? Eu não evoluía. Ou quando eu tinha um projeto, eu até tinha ímpeto, eu até tinha força pra ir lá fazer, realizar, mas não colhia tanta felicidade do meu trabalho. Eu ficava infeliz ali. E quando eu mudei isso em mim, eu trouxe mecanismos para que o Luiz também faça parte. Então hoje o Luiz é um suporte importante no meu trabalho. Ele faz parte do meu trabalho. Percebe? Ele faz dinheiro comigo. E obviamente, dentro desse processo que eu falei, até esse processo, o último processo que eu falei, houve muito alinhamento, houve muita mudança de crença, houve muita autodescoberta, muita coisa. Foi um processo muito, muito grande. Só que na vida adulta é necessário perceber que tudo tem um preço. Então, se você tá num relacionamento amoroso, você vai ter que pagar alguns preços. Se você está solteira, você vai ter que pagar alguns preços. E você tem a oportunidade de fazer escolhas. Então, que escolha você escolhe hoje? E se você fosse a que escolhe, e não mais aquela que é a escolhida? Olha só, muitas vezes você suporta um relacionamento ruim que não te dá a possibilidade de você prosperar no trabalho, de você ir lá fazer, realizar, porque você ainda tá nesse posicionamento que você não pode ser a que escolhe. Faz sentido? Você sente que você sendo a escolhida é um gosto muito melhor. E aí você se coloca nesse posicionamento por anos, por décadas, e poda você. Um exemplo muito, muito claro disso é a minha mãe. Meu pai podava a vida profissional da minha mãe. E podou por muito tempo. Até que eles se divorciaram. E aí a minha mãe pôde ir para o mercado de trabalho. Sem que ninguém fosse podar ela. Só que ao mesmo tempo, eu sempre contei pra mim a história de que, coitada da minha mãe, que meu pai podava ela. Nossa, como ela sofreu. Só que ao mesmo tempo, ela gostava de estar ali dentro de casa.
Ela gostava de cuidar de mim. Ela gostava de dar a educação, de acompanhar ali mais próximo. Ela gostava de cuidar da casa. Ela gostava. E meu pai possibilitava isso para ela também. E eu por muito tempo contei a história contrária, tá? Que minha mãe era uma coitada. Olha só que loucura. Então, cabelo. Então, qual a história que você fica contando das suas ancestrais que não podiam trabalhar? Gente, às vezes elas queriam não trabalhar. Só que com a sua visão, com a sua mentalidade, com a sua cabeça, a mulher tem que trabalhar. Só que na sua ancestralidade, muitas mulheres não trabalhavam. Porque elas não queriam trabalhar. Muitas não podiam trabalhar, muitas queriam trabalhar e os maridos não deixavam elas trabalharem. Isso é um fato. E você pode acolher isso, em vez de ficar julgando. Porque quanto mais você fica atribuindo julgamento a isso, mais disso você vai criar. Ou seja, você fica julgando. Aí você julga os maridos, aí você julga todo mundo, aí você julga a sua avó, aí você julga a sua tia. Você vai julgando. E aí eu te faço a pergunta, o quanto que isso cresce pra você? O quanto que isso te motiva a crescer? O quanto que isso é um adubo pra você? Né? Tipo assim... Nada. Muitas vezes não atribui a nada. Só te traz mais raiva, mais indignação, mais trauma transgeracional, que é um trauma que vai passando de geração em geração e você replica ele, mesmo de forma inconsciente. Não é sua culpa que você está replicando ali. Mas é necessário que você tenha consciência. Percebe? Tá fazendo sentido? Então, quanto mais consciência você tem sobre o trabalho e até mesmo essa questão transgeracional do marido, do relacionamento, melhor pra você. Porque você consegue ter mais presença daquilo que você pode criar e daquilo que você está criando. Gostou desse vídeo? Foi apenas um corte de tudo que a gente tem aqui no canal. Então se inscreve para ficar por dentro de tudo, comenta o que você achou, porque eu sempre dou uma olhada nos comentários, curte e compartilha com quem você ama.